Eu gostaria que você abrisse em Mateus, a tua Bíblia, em Mateus capítulo 12, verso 28. Eu vou abrir junto com você, Mateus 12, 28. O tempo que você está levando aí é o tempo que eu estou levando aqui. Mateus 12, 28. O modelo de governo do céu é o modelo de Deus na terra. Da mesma forma que o modelo dos anjos no céu é o modelo dos anjos caídos na terra. Eles funcionam como principados, dominadores desse mundo tenebroso, potestades e hostes malignas. E, por último, demônios. Ok? Então, por que os demônios não estão na mesma categoria dos anjos caídos? Porque não são anjos caídos. Meu Deus, apóstolo, eu nunca tinha ouvido falar isso. Mas, claro, para isso que você tem que estudar algumas coisas que são importantes. Não é porque está dentro do saco que todo mundo é coelho. Não, tem gato no meio do saco. Você tem que saber a diferença entre gato e coelho. Compreenderam? Então, por que eu comecei a ministrar o Seminário dos Anjos? Porque as pessoas são totalmente ignorantes na questão de anjos. Só para você ter uma ideia, há pouco tempo atrás, só existiam 2 pessoas que ministravam sobre anjos na internet. O Hernani, lá de Curitiba, e eu. Graças a Deus, agora tem mais pessoas já ensinando sobre os anjos, porque a igreja ela não pode viver longe dessa realidade. Os anjos são nossos auxiliadores. Você tem que saber a trabalhar com os anjos. Sexta-feira, hoje que dia que é? Dia 8, dia 10, daqui 2 dias, inicia-se mais uma turma de anjos. Ministério dos Anjos. E você não pode deixar de assistir, porque esse seminário será uma ferramenta poderosíssima em todas as áreas da tua vida. Área financeira, área familiar, de relacionamentos, e na área de doenças e curas. Fundamental. Mas também vai te ajudar muito na batalha espiritual. Então, mande um link, um WhatsApp para mim agora, escrito Anjos. Se inscreva para esse seminário que começa sexta-feira, porque nesse final de semana você vai chegar à conclusão de dizer, meu Deus do céu, aonde que eu vivia? Que evangelho é esse que eu vivia? Parece que eu acordei para uma nova realidade. É porque a maioria das pessoas parece que vive uma ilusão dentro da igreja, gente. Então, se você ainda não fez o Seminário dos Anjos, faça a sua inscrição, dia 10. Mas presta atenção em Mateus 12, 18. Não, 28. Mateus 12, 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Certo? Primeira coisa, não tem como expulsar demônios se você não tiver cheio do Espírito. Por isso que Mateus, em
Marcos 16:15, está escrito o quê? Que estes sinais acompanham aqueles que creem. Uma das coisas que se vê em uma pessoa que crê, ele está apto a expulsar demônios. É situação sine qua non, vou usar um termo jurídico. Quer dizer, não existe possibilidade de expulsar um demônio se você tem participação com as trevas. Para você expulsar um demônio, você tem que ser luz. Vou repetir, é situação sine qua non você ser salvo. Porque a autoridade vem pela salvação. Tá? Agora o 29 diz assim: ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Gente, aqui é a maior estratégia de batalha espiritual que existe. Não tem como você expulsar principados, não tem como você ter acesso ao mundo espiritual das trevas de um determinado local, de uma determinada região, se primeiro você não manetar o valente. Então, significa que uma batalha espiritual, ela não só se faz a nível espiritual, mas você tem que descobrir quem é o valente. Eu dou um nome especial: o homem forte, que alimenta o valente. Então, o valente quem é? É o principado daquele local. Mas quem que é o homem forte? Da mesma forma que Deus atua com 24 anciões, quer dizer, ele escolhe pessoas que representam o reino de Deus na terra, também as trevas têm ou bruxos, ou pai de santos, ou feiticeiros, ou seja lá o que for, que representam as trevas. Estão entendendo? Então, quem é o valente? O valente é o principado. Mas quem é o homem forte? Ou homem ou mulher que representa aquela entidade na Terra. Porque é ele que alimenta com as suas atitudes, seus atos, seus cultos, aquela força espiritual dominante. Então, você tem que compreender que na batalha espiritual não é só ir lá e fazer um ato profético. Não basta apenas você fazer uma oração. Não. Tem uma estratégia. Por isto é que eu estou aqui hoje para te orientar. Você quer ganhar o teu bairro para o Senhor? Você quer conquistar a tua cidade para o Senhor? Existe uma estratégia que Deus deu a Jonas. Como conquistar esta cidade? Não é. Por isso que você tem que ter conhecimento para isso. Então, a estratégia da guerra espiritual a nível territorial está em primeiro amarrar o valente. E não tem como você amarrar o principado se você não amarrar também o homem forte que alimenta o principado. Pergunte para os alunos que estão no terceiro nível dos anjos, que eles fazem batalha espiritual comigo, qual é a estratégia que nós usamos com os anjos. Primeira coisa, nós amarramos o homem forte. Espiritualmente,
nós amarramos o homem forte